Pois bem, aqui para a linguagem ASP, nós temos as estruturas de decisão. São estruturas que existem em praticamente todas as linguagens, né? Porém, para cada linguagem você tem às vezes uma forma um pouquinho diferente de escrever, ou seja, o comando. A sintaxe pode mudar entre uma linguagem e outra. Em ASP, ou VBScript, né, nós temos aí essa sintaxe, que é uma sintaxe, a mesma sintaxe do Visual Basic, né? Ou seja, se eu quero definir aí uma tomada de decisão, utilizo o if, then, else, sendo que o else inclusive é opcional. Por exemplo, ali nós temos if, condição, ou seja, se a condição for verdadeira, then, ele executa um bloco de comandos, ou seja, todas as linhas que estão após o then. Else é para a situação contrária, ou seja, se a condição determinada no if não for verdadeira. Caso ela seja falsa, então o bloco a ser executado de comandos é o bloco abaixo do else. E o end if finaliza essa estrutura de decisão. Para quem gosta de gráfico, dá para observar aqui, né, neste fluxograma, como que acontece, né? A é igual a 10, digamos que o A comece com 0, A é igual a 10, se ela não for igual a 10, isso significa que é falso, faz uma determinada coisa, né? Se for verdadeira, faz outra, ou seja, é uma tomada de decisão, true, false. Se condição verdadeira, então faça algo, se não, faça outro. Ok, nessa mesma linha nós temos aí o select case. Só que o select case, ao contrário de determinar uma condição, ele serve para validar uma expressão. Ou seja, eu posso colocar aqui, por exemplo, select case, situação. Se for igual a ativo, ele faz um bloco de comandos. Caso seja S, suspenso, ele faz uma outra, né, um outro bloco de comandos. Caso seja C, cancelado, outro bloco de comandos. Ou seja, você aqui simplesmente valida, né, uma expressão que você coloca aqui e sai validando. Quais são os valores dessa expressão? Dependendo do valor, para cada valor ele vai entrar em um dos blocos. Executado um bloco, ele pula o restante, né? Da mesma forma que aconteceria aqui. Se ele executa o if, obviamente não vai executar o else. E ainda aqui nós temos o else if também, que nós podemos colocar, que dá para também fazer apenas uma estrutura de if, fazer várias validações. Estruturas de repetição. Pois bem, temos aqui for next, for each next, do while loop, while end, e ainda do loop while, e vamos ver, for next. O for next você utiliza sempre que você tem uma contagem onde você já tem toda a parametrização pré-definida. Por exemplo, eu gostaria de contar de 1 a 12, digamos aí, para verificar todos os meses do ano. De 1 a 7, todos os dias da semana, enfim. Então, caso eu coloque aqui uma variável, por exemplo, for dia igual a 1, to 7. O que eu vou ter? Uma contagem de 1 a 7. O strip, ele é opcional. Caso eu não coloque, ele assume o valor 1. Caso eu tenha que fazer um incremento negativo ou maior que 1, preciso colocar o strip, o passo, né? Ok, então o bloco de comandos entre o for e o next será executado quantas vezes, né, for feita a contagem e ele obedecer a condição da contagem. Enquanto a variável que está aqui estiver dentro do limite de início e fim, o bloco de comandos continua sendo executado. Pois bem, o for each next ele já tem uma finalidade um pouco diferente. Digamos que você tem algum tipo de container e você queira extrair desse container algum item. Por exemplo, um array, uma variável onde você teria, digamos, carros, né? Uma variável chamada carro, mas ela é um array onde você vai colocar no vetor 0 BMW, no vetor 1 Volkswagen, então
para cada índice desse seu array você tem, né, um elemento, um carro diferente. Através do for each você consegue extrair cada item e jogar para uma variável simples e trabalhar essa variável. Ou seja, eu também consigo fazer um laço então, né, utilizando o for each, tá? Sem saber necessariamente quantos elementos tem dentro desse meu container. Isso pode ser utilizado, e nós vamos ver exemplo mais para frente, justamente para consulta com banco de dados, onde eu posso consultar uma tabela e não saber, por exemplo, a quantidade de colunas que essa tabela tem. Essa tabela pode ter 2, 3, 5 ou 10 colunas. Eu posso dizer para ele pegar a primeira, a segunda, a enésima coluna dessa tabela, sem saber essa quantidade. Ele vai fazer o laço, e enquanto houver mais uma coluna, ele vai trazer essa coluna para mim. Então, ok? Então, bastante utilizado. Bom, do while ou while end. Eis aqui algo que o VBScript traz como herança, alguns comandos que fazem a mesma coisa e tem uma sintaxe um pouco diferente, né? Isso já é coisa que vem do BASIC, desde os computadores de 8 bits, a linguagem vem sendo melhorada, implementada com novos comandos e os antigos continuam. Então, isso a gente tem muito na linguagem da linha Visual Basic, enfim, VBScript. Bom, do while, condição. O que nós temos aqui? Nós podemos colocar uma condição. Por exemplo, do while, faça enquanto a minha variável de registros de uma determinada tabela não tenha chegado ao fim. Então eu posso fazer esse tipo de condição. Enquanto a condição aqui for verdadeira, ele executa o bloco de comandos. Então, para varrer, por exemplo, tabelas, é muito útil. Eu posso querer exibir todos os registros de uma determinada tabela e a cada momento essa tabela pode ter uma quantidade de registros diferente. Então, eu posso fazer enquanto não for o fim da tabela, né? Eu utilizo de algum método para verificar se o EOF, end of file, ou seja é verdadeiro ou falso, e o utilizo aqui na condição. E dentro do laço eu vou executar o bloco de comandos necessário. Em algumas vezes é justamente buscar algumas informações na tabela e exibir em forma de HTML para o lado cliente, para o browser no caso. Do loop while é um comando muito parecido com o do while, só que a única diferença que nós temos aqui é que o do loop while, você vê que você primeiramente marca com o do e já executa o bloco de comandos. Somente no final é que você vai colocar loop while e a condição. Então ele também vai testar a condição, só que no caso do loop while, ele testa essa condição no final, ou seja, pelo menos uma vez o bloco de comandos após o do será executado. Enquanto que no do while, pode ser que o bloco de comandos nenhuma vez seja executada, porque de início a condição já pode retornar um valor falso e ele não entrar então no laço. No laço do loop while, repetindo mais uma vez, ele vai entrar pelo menos uma vez.